Oi, galerinha do Sexto Ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção. Essa correção é para quem tem um livro antigo. Então nós vamos fazer a correção da página 223 até a página 233. Então vocês sigam aí a correção dos exercícios com bastante atenção. Após a leitura da fábula chinesa, a conclusão do príncipe de Wu, responda. Letra A. No trecho, ameaçou matar quem fosse contra seus planos. Que sentido que a palavra seus acrescenta a palavra planos? Então, quando você fala seus planos, te dá uma ideia de posse. Número 2. Considere esta afirmação. Uma tarde, andando por uma estrada, viu Wang Zemal contar uma história. Letra A. A quem a afirmação se refere? Ao príncipe de Wu. Letra B. Que palavra está subentendida antes da forma verbal viu? Então, essa palavra não está, mas a gente entende que seria a palavra ele. Número 3. Nas expressões atrás dela e atrás dele, a palavra dela corresponde a de mais ela. E a palavra dele é de mais ele. Então, no texto, quais são os nomes que ela e ele substituem? Então, são respectivamente a cigarra e o louva-a-Deus. Número 4. Em um louva-a-Deus aproximava-se para agarrá-la e, a fim de matá-lo, as palavras lá e lo refere-se a que termos citados anteriormente. Então, são a cigarra e pardal. Número 5. Qual das frases a seguir pode servir de moral da fábula em estudo? Indique-a. Então, entre as 4 frases lá do livro, a correta é a letra A. Quem hoje é pedra, amanhã será vidraça. Agora vocês têm aí a piada do Joãozinho. Responda na letra A. Em este aqui, a que o pronome este se refere? O este se refere ao braço esquerdo. E isso eu só vou aprender amanhã. Aí se refere à pergunta feita pelo pai. Quando o pai fala, qual é o braço direito? Letra B. Em meu filho, meu é um pronome substantivo ou um pronome adjetivo? Ele vem aí como um pronome adjetivo, qualificando o filho. Número 2. Após a leitura do texto, substitua as palavras destacadas por pronomes, procurando manter o sentido das frases. Então, as palavras estão em negrito, vocês vão trocá-la. Então, elas são assim: corisco, trocar por ele; tocar corisco, tocá-lo; aparece corisco 3 vezes, vocês vão trocar por ele; e acompanhar ele, vocês vão trocar por acompanhá-lo. Agora a questão que não tem número, não é? É que para vocês lerem um texto. Após a leitura do texto, que pronomes você supõe que façam parte do texto original? Então, no lugar do quadradinho, que pronomes vocês colocariam? Então, na ordem são consigo, me, si, mim, si, eu, mim, eu e mi, nesta ordem. Agora nós temos uma tirinha do Gaffet. Então, após essa leitura da tirinha, responda. Número 1. No primeiro quadrinho, a personagem utiliza 4 pronomes. Quais são eles e como se classificam? Então, o primeiro pronome é senhor, que é um pronome de tratamento; o nos, que é um pronome pessoal do caso oblíquo; o essa, em, dessa, né, que tá aí na frase, ele é um pronome demonstrativo. Letra B. O que o emprego de senhor revela quanto ao tratamento e relacionamento dos interlocutores? Então, quando você chama alguém de senhor, né? No caso aqui nessa tirinha, é um tratamento distanciado, ou seja, vocês não são íntimos, né? Os interlocutores aqui, no caso, não são íntimos, por isso trata de senhor. E a quem se refere a palavra nos? Então, está se referindo ao homem, que é o John; está se referindo ao gato, que é o Gaffet; e ao cão, que é o Odd. Número 2. Observe no primeiro quadrinho o emprego do pronome demonstrativo essa, que está presente em dessa. Dessa é de mais essa. Letra A. A que se refere esse pronome? Então, no caso, ele está se referindo à persiana. Letra B. Caso o personagem quisesse falar rigorosamente de acordo com a norma padrão, esse emprego estaria adequado? E por quê? Não estaria adequado, não. Ele teria dito: senhor, você poderia nos ajudar a sair desta persiana? Porque a personagem, que é quem fala, ela está muito próxima da persiana. Quando está próximo, você vai usar o desta. Quando está mais longe, você vai usar o dessa. Então, já que está mais próximo, ou seja, está enrolado na persiana. Esse seria o correto.
Número 3. Observe o terceiro quadrinho. Pelo desfecho da história, né, da tira, o que você imagina que aconteceu na situação anterior ao primeiro quadrinho? Então, para eles estarem dessa forma, o que já aconteceu antes mesmo do primeiro quadrinho? Aí é uma resposta pessoal. Eu dei uma sugestão aí. No caso, é possível, né, que primeiro o Garfield ou então o Odd, ou um ou os dois, eles tenham se enrolado na cortina, aí o John tentou socorrê-los, tentou tirar eles da cortina também, ficou preso, né, nessa persiana. Essa é uma sugestão minha, mas cada um de vocês com as suas ideias. Agora na letra B, o que significa a afirmação de John de que a casa não é lá essas coisas? Porque não é uma casa muito boa, tá? Letra C. O pronome possessivo nosso estabelece uma relação de posse. Então, na expressão nosso lar, quem que é o possuidor? São os três, o John, o Garfield e o Odd. E qual que é o objeto, no caso, que eles possuem? É a casa, certo? Letra D. O que é a frase? O que tem para o jantar? Sugere em relação à solução do problema inicial. Então dá para a gente perceber que vai demorar muito de resolver essa situação, né? Que não vai ser tão rápido que eles vão sair daí. Então pode, esperando até, eles vão até fazer e comer o jantar. Agora nós temos aí uma outra tirinha. Depois da leitura dessa tirinha aí do Laerte, responda. Número 1. Como que a palavra qualquer faz referência à criança? Está falando de um modo preciso ou está falando de um modo impreciso? Então está falando de um modo impreciso. Qualquer uma, qualquer criança. Número 2. Por que essa tirinha é engraçada? Também é uma resposta pessoal, uma sugestão. Está empregando aí no sentido literal, né? Ou seja, no sentido exato, uma expressão que normalmente a gente não usa no sentido exato, mas sim no sentido figurado. Agora temos um texto chamado Todo Mundo, Alguém, Qualquer Um e Ninguém. É um texto aí da história da tradição popular. Às vezes já até leram esse texto ou já ouviram. Então, as palavras todo, alguém e ninguém e a expressão qualquer um normalmente são de uma classe gramatical. Qual que é a classe gramatical? São pronomes indefinidos. Já no texto, elas têm um outro papel gramatical. Qual que é esse papel? Elas são substantivos próprios. Por quê? Justifica. Porque são os nomes dos personagens. Eles chamam, uns chamam todo, outro chama alguém, outro chama ninguém, outro chama qualquer um. Tá? Número 2. Compare os enunciados a seguir e indique a diferença de sentido entre eles. Todo mundo culpou alguém. Então, uma pessoa que se chama todo mundo culpou outra pessoa que se chama alguém. Agora a outra, todo mundo culpou alguém. Neste caso aí, o mundo inteiro culpou alguém. Número 3. Passe para o plural a frase. Qualquer um poderia ter feito, só que vocês vão substituir o um por pessoas e vai fazer as adaptações que forem necessárias. Então, a frase ficou: quaisquer pessoas poderiam ter feito. Número 4, brincando com palavras e sentidos, o texto, na verdade, está fazendo uma crítica a determinadas pessoas. O que ele está criticando nessas pessoas? Então, é o fato de determinadas pessoas não fazerem as suas obrigações porque elas acham que as outras vão fazer. E ainda culpam os outros por não terem feito. Então, quer dizer, elas não fizeram, né? Esperando que outras façam e ainda acham ruim também com aquelas que não fizeram. Ok? É só um abraço.